vamos lá, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui para realizarmos mais uma live a respeito desse livro que tem sido uma experiência tão especial para cada um de nós, ó Deus. O livro Os Escolhidos, que nos traz tantas lições importantes e especiais a respeito do teu cuidado por cada um de nós. Esteja conosco durante toda esta programação, abençoa o pastor Richard. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos nessa. Maravilha. Bom, eu estava dando uma olhada aqui, por incrível que pareça, eu recentemente aí eu preguei sobre esse assunto, né? É interessante isso. Esses dias atrás aí, preguei inclusive algumas vezes sobre esse assunto. É claro que eu estava abordando dois pontos de vista. Eu estava abordando a nossa realidade como membros, qual a atitude que a gente deve ter diante de algumas situações, mas também a atitude de Moisés ali, e mais especial ainda é a gente ver a atitude de Deus nesse momento. Se a gente está acostumado a ver a Bíblia, na Bíblia, onde Deus está advertindo o seu povo, olha, vocês precisam ter uma atitude correta, tal. E esse capítulo mostra uma atitude incorreta do povo, mas a maneira como Deus lida com os seus líderes. Porque, acompanhado da atitude incorreta do povo, houve uma atitude incorreta dos líderes de Deus também na ocasião, né? Eu acho interessante aqui uma coisa, assim, eu queria deixar bem claro, assim, às vezes as pessoas, inclusive, elas ficam pensando, eu tenho que tomar uma atitude, vou corrigir o pastor, preciso que ele faça a coisa certa, o pastor está fazendo errado, e não sei o quê. Bom, eu queria não confundir as coisas, sabe, Romeu? Eu nunca preguei no meu ministério uma igreja calada, sabe? Sim. Nunca peguei uma igreja calada. Eu sempre incentivei a igreja, sempre falei para minhas igrejas o seguinte: vocês não sabem o poder que vocês têm. Vocês não sabem o poder que, como igreja, a igreja tem. Então, só que existe uma diferença entre aquilo que nós podemos e devemos fazer e a maneira como podemos e devemos fazer. Então, quando Deus mesmo ele vai advertir Moisés, eu fico imaginando a situação, né? Foi a segunda vez que jorra, esse capítulo está falando da segunda vez que jorra a água da rocha. E aí, quando Deus adverte Moisés, porque Moisés devia ter falado com a rocha era um símbolo de Cristo. O capítulo deixa muito claro que Jesus, que foi ferido uma vez, não precisava ser ferido uma segunda vez. E isso é a nossa experiência com Cristo. Jesus já morreu por nós, foi ferido uma vez pelos nossos pecados. E de agora em diante, aquilo que nós precisamos, a gente deve falar com Jesus a respeito. Pedir a Jesus com respeito àquela situação. E ele nos atenderá. Então, ferir uma segunda vez a Cristo tira todo esse símbolo bonito que é aquele que foi ferido uma vez para nos dar a salvação. Desde que nós nos acheguemos a Ele e coloquemos de coração aberto qual é a nossa necessidade, qual é a nossa provação, Ele nos atenderá. Então, ferir a rocha a segunda vez foi um erro. E, na verdade, não foi só ferir a rocha a segunda vez. Moisés fere 3 vezes, porque ele bate 2 vezes na rocha com força. Aí, olha a atitude de Deus, Romeu. E isso aqui é interessante. Deus podia ter se manifestado publicamente, porque o povo já estava acostumado com manifestações públicas de Deus. Veja, durante todo aquele período, e eles estavam chegando no fim dos 40 anos aqui já, né? O capítulo é muito claro, diz assim, eles já estavam próximos, eles conseguiam avistar as colinas de Canaã, já conseguiam ver que estavam próximos da promessa. E aí, quando Deus age da maneira como Ele age, Ele dá uma lição muito forte para nós.
de como agir com os líderes. Ele podia, por exemplo, se fosse de dia, quem sabe ele podia trovões na nuvem que acompanhava o povo. Quem sabe a própria voz de Deus dizendo assim: Moisés, Moisés, você errou, Moisés, tal, aquela coisa toda. Vou falar igual o pastor dele, né? Moisés, aquela coisa toda. Resolveria logo, mas, né? Pronto. Exato. Aí você imagina o povo, né? Acho que Moisés ficaria impressionado e o povo também ficaria impressionado. Uhum. Mas a atitude de Deus com um líder é interessante demais. Deus o que faz? Ele pega Moisés e Arão, leva Moisés e Arão à parte e fala sobre o erro deles. Uhum. Fala assim, ó, vocês erraram. Sim. Vocês erraram. Vocês agiram com o povo de uma maneira... Ah, tem um cachorrinho aí também, é? Tá tendo uma guerra aqui. Os cachorros contra os bicos. Eles estão latindo para os macaquinhos? O meu macaquinho que vem na janela. Aí, ó aqui a guerra. Aí a fera aí, ó. Eu tenho um aqui também, ele fica me rodeando. Essa aqui tá defendendo a casa contra o ataque dos saguis. Certo. Mas aí veja a situação, olha a diferença. Enquanto o povo estava acostumado a reclamar com seus líderes de forma pública, e inclusive, né, como eles mesmos diziam naquela ocasião, né? Assim, nós poderíamos ter morrido como os nossos antepassados, nós poderíamos ter, sabe, aquela murmuração toda. Deus prefere agir de uma outra forma. Só que você pode dizer assim, mas pastor, então tem dois pesos e duas medidas? Tem 2 pesos e 2 medidas. E os 2 pesos e 2 medidas, gente, nunca são para favorecer os líderes. Eu achei extraordinário isso. Muito pelo contrário, enquanto o povo foi perdoado de coisas muito maiores, Moisés e Arão foram perdoados de um erro que, segundo o capítulo, eles se arrependeram rapidamente, foram perdoados, mas como uma lição para o povo na ocasião, Deus não poderia retirar as consequências. E a consequência era, vocês não vão entrar em Canaã. Cara, eu fico pensando que tristeza. Forte, né? Pensando que tristeza é essa, cara. Os caras passaram ali, Moisés passou aqueles 80 anos quase de dedicação ao povo, 40 anos de preparo pessoal. Aí ele vai para o Egito, em nome de Deus retira o povo. Tem quase 40 anos de peregrinação no deserto, aguentando aquele povo, tal, não sei o quê. E aí, assim, num único ato de Moisés, de impaciência com o povo, Deus toma uma atitude para demonstrar ao povo que quando se trata dos seus líderes, Deus age de uma forma mais dura do que quando se trata do seu povo. Quanto maior a nossa responsabilidade, maior também deve ser o nosso compromisso. E a gente precisa entender que é assim que Deus age. Eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas querendo tomar essas atitudes com respeito aos líderes de Deus. Como eu disse mais uma vez, eu acho que um líder, quando erra, Romeu, ele tem que ser advertido, sim. Ele tem que ser advertido, ele precisa ser advertido. Só que existem maneiras de se fazer isso. Existem jeitos de se fazer isso. E nós estamos numa fase agora, inclusive, acho que dá para tirar lições muito próprias para esse momento, em que as pessoas elas tomam a atitude de advertir um líder de qualquer forma. Ou vai para a rede social, ou junta um povo e vamos lá, vamos fazer um barulho, vamos fazer uma abaixo-assinado, vamos tirar esse líder daqui, não sei o quê. Cara, eu não me lembro agora, mas alguém me disse que deve estar em Primeiros Escritos. Eu só espero que não esteja em Testemunhos Secretos, nem em Mensagens Escondidas. Mas não está. Eu me lembro que eu ouvi isso numa aula com o pastor Reinaldo Siqueira. Ele fala assim,
que no lago de fogo, ao lado do dragão, da besta e do falso profeta, existe um lugar separado a líderes infiéis. E quando ela está falando isso, ela está falando a respeito dos líderes do povo de Deus. Ela não está falando assim, de outras igrejas. Está falando a respeito dos pastores e dos líderes da igreja. Então, cara, eu fico olhando para isso aqui e fico pensando assim, rapaz, se o povo soubesse, é por isso que às vezes eu falo, Paulo ele orienta alguns a dizer o seguinte, olha, não vai ser pastor não, não vai ser pastor não. Paulo fala isso, não vai ser pastor não, filho. Você não sabe a responsabilidade que cai sobre você. Não vai ser um líder, como era o caso do povo de Moisés. Veja, é interessante a gente entender aqui que a água, né, ela jorrou com abundância durante um bom tempo e agora Deus estava colocando o povo à prova. Vamos olhar agora a parte do povo também. Por que os nossos problemas chamam provas, Romeu? Por que nossos problemas chamam provas, cara? É um teste, Quando né? é que uma provação. Exato. Quando é que uma prova é aplicada, afinal de contas? Para você ter acesso a uma determinada graduação, um diploma, uma nota, alguma coisa, né? Um meio de alcançar algo. Exatamente. Veja, o povo tinha passado por uma série de ensinamentos a respeito de quem era Deus. Uhum. Deus deixou que o povo morresse, a não ser aquela primeira geração que já tinha morrido, né, no deserto ali. Inclusive está dizendo assim, a pergunta era, será que essa geração também seria aniquilada antes de entrar, né, em Canaã? Mas o povo já tinha visto tanta coisa e tinha visto inclusive uma geração se perder ao longo da caminhada. Agora, o que estava ocorrendo Deus tinha feito cessar a água que jorrava ao lado do deserto, tinha dado instruções bem claras, porque, diz assim, ao vocês passarem pelo terreno onde os seus irmãos, os descendentes de Esaú, estavam, eles vão ter medo de vocês, inclusive, eles vão temer a vocês, eles já ouviram as histórias de todo esse tempo que nós caminhamos juntos, e um dia, oi Elisa, bom dia, a Elisa está dando bom dia ali, Deus já tinha feito toda essa caminhada, esse trajeto com eles, e agora Deus ia provar eles de uma certa maneira. Eles não prestaram atenção na orientação que Moisés pediu para dar ao povo. Ele pediu para dar ao povo a seguinte orientação: vocês pagarão a comida e a bebida de vocês aos descendentes de Esaú com a prata que vocês têm. Veja, isso aqui já era um alento. O fato da água não estar jorrando naquele momento significava que eles iam passar por um lugar com grandes recursos e que eles, inclusive, usariam a provisão que Deus mesmo tinha dado para eles. Mas não. O negócio é a cegueira. E justamente um povo que, eu não sei como, cara, depois de passar por tanta provação no Egito e agora no deserto, ainda continuava murmurando e achando que tudo tinha que vir de mão beijada. E que as coisas tinham que acontecer do jeito deles e não do jeito que Deus determinava, do jeito que Deus achava que era melhor. Né? Mas, infelizmente, aconteceu. Né? O povo reclamou e Moisés e Arão perderam a paciência. Cara, diante disso, eu fico pensando quantas vezes eu errei, Romeu. Quando eu perdi a paciência e agi de forma, enérgica com alguns líderes, com alguns membros da igreja. Porque eu não vou negar, eu já fiz isso. Eu já perdi a paciência com algumas pessoas. E às vezes tem gente que às vezes tira a gente mesmo do normal, tira a gente dos eixos. É verdade. Entendeu? Você já passou por isso também, você sabe disso. Sim. Tem gente que tira a gente dos eixos, brother. Eu me lembro de uma ocasião rápida aqui, só para contar para você e para a galera que está assistindo. Era a minha primeira experiência como pastor distrital
inclusive a minha primeira semana, e eu me lembro que nós saímos de um sábado de manhã da igreja e, de repente, um irmão me bateu no meu carro, eu estava prestes a entrar no meu carro, era meu primeiro ano, então, de ministério, ele bateu no meu carro e falou assim, ei, meu dízimo! Rapaz, olha, o sanguinho quente aqui, Paraíba, porque minha mãe é paraibana, faca na bota, né? Paraibana é Sanguinho brabo. quente subiu. Essa cabecinha redonda aqui não é à toa, não. Costumo falar para você, essa cabecinha redonda aqui não é à toa. Rapaz, o sangue subiu na hora. E eu disse assim, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro que é meu primeiro ano de ministério. Então esse carro que está aqui não foi comprado com dinheiro do dízimo. Foi comprado com dinheiro dizimado. É diferente. Mas o próximo carro vai ser comprado com dinheiro do dízimo, sim, porque eu fiz um voto de exclusividade de trabalhar para a igreja. Eu não tenho nenhuma outra atividade, nenhuma outra renda. Mas com certeza não vai ser com o seu dinheiro, porque provavelmente o senhor não é dizimista. Tinha gente ao redor, Rommel, tinha gente ao redor. Aquele camarada ficou com vergonha, ele não falou mais nada, entrou no carro dele e ó. Claro. No momento, eu fico pensando assim, né? A gente começa a dizer, botou o rabo no meio das pernas e ó, foi embora, né? Mas quem estava ao redor, eu fico imaginando assim, não foi feito isso, mas se fosse na época dos nossos amigos de faculdade, ou até mesmo no meio da nossa galera hoje da igreja, o povo fazia assim, né? Mas adiantou alguma coisa? Será que eu consegui ganhar o coração daquele camarada afrontando ele como ele me afrontou publicamente? Eu creio que não. E esse foi um erro. O erro de Moisés foi parecido com esse meu. Perdi a paciência com alguém que era membro da igreja e eu fico pensando, será que eu não estaria diante de uma situação, eu não estaria diante da mesma situação que Moisés e Arão estavam? Será que eu entraria em Canaã nessa ocasião? Rapaz, me deu relembrando essa história aqui, me deu uns, como diz os gaúchos, me deu uns 3 tipos de menos diferentes, bah. Entendeu? Olha, irmão, não é fácil essa questão, meu brother. Acho interessante, porque assim, quando Moisés agiu assim, Moisés tirou a prerrogativa de Deus, né, a prova de que era Deus quem guiava o povo, e ele trouxe essa responsabilidade para si. Ao longo da jornada do povo de Israel, eles reclamavam. E aí, Moisés? E agora, Moisés? E agora, Moisés? E Moisés sempre dizia para o povo o seguinte, gente, não fui eu, não sou eu. Eu acho interessante aqui, ó, Ellen White registra as palavras dizendo assim, não fui eu, mas sim Deus que os libertou. Mas com essas palavras precipitadas que eles disseram assim, será que teremos que tirar água da rocha novamente? Moisés, na verdade, praticamente admitiu as acusações feitas pelo povo, dizendo o seguinte, então foi você. E com isso, ele confirmou a incredulidade do povo, de que Deus estava guiando o seu povo ao longo daquela jornada. E é muito complicado isso, sabe? Agora, uma das grandes lições e um dos grandes erros das pessoas hoje é achar que o fato de que eu fui fiel a vida toda, agora não preciso ser, ou fiz tantas coisas ao longo da minha caminhada, e agora não, agora é minha hora de relaxar. Gente, atos passados, nem fidelidade do passado, não anula um ato sequer do presente. O povo, Moisés tinha acertado ao longo da jornada toda. Mas agora, ele errou, e por errar, ele agora ia ter que arcar com as consequências do seu erro. E a consequência foi dura. É claro que a gente fica pensando assim, olha, sabe que da onde a gente está estudando, até Moisés ser recolhido realmente, morrer, existe uma jornadinha ainda, porque Moisés desce, Moisés avisa
o povo. Ele fala inclusive que tentou argumentar com Deus e Deus não voltou atrás e que isso era um erro dele e ele tinha que arcar com as consequências. Nessa jornada, Arão morre antes. Sim. Porque aqui está Moisés e Arão morre antes. E depois lá em Números 27, porque aqui nós estamos, acho que se eu não me engano, em Números 12, diante dessa ocasião, deixa eu só relembrar aqui, mas eu acho que é isso. A história aqui está acontecendo em Números 12, em Êxodo 23. Bom, e aí, quando Deus, então, vai recolher Moisés, ele chama Moisés novamente a um alto monte, mostra Canaã para ele e fala aí, Moisés, não vai entrar não, hein? É isso mesmo. O que vocês fizeram foi muito sério. De agora em diante é assim. E Ellen White, ao comentar a respeito disso, quando Moisés descansa, algumas lições precisam ser aprendidas mesmo. A gente precisa aprender isso. Mas Moisés descansa, a Ellen White fala assim, que só Judas depois vai falar, né, que Miguel e Satanás pelejaram pelo corpo de Moisés. E aí Ellen White diz assim que o corpo de Moisés nem tinha chegado a se decompor. E a decomposição de um corpo é algo que acontece rápido após a morte. Então, veja, a gente entende que não demorou muito tempo e Moisés já foi ressuscitado e levado ao céu. Mas aquela lição não podia deixar de ser aprendida. Eu acho que Moisés não queria entrar em Canaã com o povo. É claro que ele queria mais o céu do que Canaã, mas é aquela famosa história. É como um jogador de futebol que joga o campeonato inteirinho, o time chega na final. Mas aí, na semifinal, ele briga com o treinador tira ele do time, não deixa ele participar da final. Perdeu, brother. Perdeu. Essa é a grande realidade. A casa caiu. Quero relembrar algo a respeito dos líderes, mais uma vez. Quando a gente está terminando aqui o capítulo, Ellen White diz assim, se aqueles que ocupam posições de responsabilidade tomam para si as honras devidas a Deus, Satanás conquista uma vitória. Satanás conquista uma vitória. Eu fico pensando não só nos líderes nossos, Rômel, mas a quantidade de líderes por aí que tomam essa prerrogativa de Deus para si mesmos. Quantas vitórias o inimigo tem conquistado diante das atitudes de alguns líderes, achando que eu sou bom demais, eu sou bom demais. Eu me lembro muito de uma situação, eu vivi uma situação parecida, inclusive contei na live aí com o pastor Jim, aqui mesmo no canal aqui, Jovem Brasília, Sim. Há algum tempo atrás aí, mas eu me lembro de uma situação em que o pastor Manassés Queiroz lidou com um endemoniado, e quando muita gente tentou lidar com a pessoa que estava endemoniada, era um jovem, um rapaz jovem, e não conseguiu nada. Quando o pastor Manassés Queiroz, que trabalha no Novo Tempo, chegou, disse que não o menino, mas o diabo olha para ele e fala assim, não, com esse eu não posso, com esse eu não posso. E aí ele diz assim, eu fui tentado a pensar assim, olha só, tá vendo? Até o diabo me respeita. Ele falou. E quem conhece o pastor Manassés sabe que é um camarada poderoso na palavra. Um camarada de oração, assim, muito consagrado. E ele fala assim, ele assim, rapidamente, ele cai na real e fala, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com a presença de Deus. E o inimigo é expulso naquela ocasião. Então, veja, ele podia ter tomado a prerrogativa para si, mas não tomou. E essa é a realidade de um líder escolhido por Deus, de alguém, seja um pastor ou um líder, né, que está à frente de alguma coisa da igreja. A prerrogativa tem que ser de Deus sempre. Toda honra e toda glória deve ser dada a Deus sempre. Isso tem a ver com a verdadeira adoração. E a gente precisa entender isso. Eu queria terminar, Romeu, aí a minha participação, se você quiser entrar com algum comentário, eu sei que você também acompanha tudo aí, você já leu
Tá de cor salteado aí o livro na sua cabeça? Quem dera. Mas, Mas é isso aí a mesmo. última parte, as últimas palavras aqui de Ellen White foram muito fortes. Eu anotei e disse assim: não está em nenhum poder da terra, nem do inimigo e seus anjos, obrigar qualquer pessoa a praticar o mal. Por mais severa ou inesperada que seja a tentação, Deus provê auxílio e nós podemos vencer sua força. Sejam líderes ou não, ninguém é obrigado a fazer o que é errado, brother. Se a gente faz o que é errado, nós estamos fazendo por escolha própria. É uma frase que eu falei, inclusive, numa participação com vocês aí, e a frase é a seguinte: se você tivesse a oportunidade de dar um pontapé no traseiro da pessoa responsável pelo seu fracasso, ficaria alguns dias sem se sentar. Então, veja, se a gente cai, brother, responsabilidade é nossa. Deus provê o auxílio. A rocha que é Jesus Cristo, jorrando água, está à nossa disposição constantemente. Ele provê o auxílio. A gente só não toma posse disso, a gente só não busca posse, não busca essa bênção diante disso. E a gente precisa aprender a buscar. Então, veja, ninguém é obrigado a pecar. Se peca, foi por escolha própria, infelizmente. Claro. É sempre uma decisão pessoal, né? Sempre uma decisão pessoal. Meu brother, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso daí mesmo. Muito bom. Excelente, cara. A gente precisa estar ligado sempre nessas coisas e esse livro traz reflexões sempre muito, muito importantes e muito oportunas, né? E bom demais a gente poder estar começando o dia assim. Maravilha. Bom, eu acho que fica lições enumeradas para a gente, né? Primeiro, como lidar com os líderes, porque Deus mesmo toma providência diante disso. Ninguém precisa tomar providência com respeito aos líderes de Deus. Eles podem e devem ser advertidos, mas da maneira correta. E está aí também diante da nossa atitude. Líder ou não, qualquer um que se chama servo de Deus, né, quando tentado a fazer, né, a pecar, fazer o que é errado, nós podemos recorrer a Cristo, porque a rocha está à nossa disposição, continua jorrando águas, não é? Bênçãos sem medida, chuvas de bênçãos literalmente, embora saia da rocha, dentro desse contexto aqui agora. Amém. Vamos finalizar orando então? Você ora para nós? A Elisa está deixando aqui o pedido pela irmã dela, Marlene Lopes. Marlene Lopes, ela está internada lá em São José do Rio Preto. É a sua terra, né? Você é de lá? São José do Rio Preto é a minha terra. A Elisa é daqui de Anápolis. Ah, sim. E aí ela me fez esse pedido recentemente aí. A Elisa faz parte da direção do Clube de Aventureiros lá da Igreja Central de Anápolis. Legal. E a gente tem sempre conversado sobre diversas coisas. Ela tinha me feito esse pedido. Graças a Deus a Marlene já está estável, mas ela precisa se recuperar completamente, né? Amém. Vamos lá então. Vamos lá. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui nesta manhã. Obrigado pela dedicação dos jovens, da liderança jovem, da Igreja Central, por cada jovem que tem participado. A gente tem visto por vezes a quantidade de jovens que se dedicam a esse momento, ao estudar um livro tão precioso como esse, trazendo tanto esclarecimento a respeito da Tua palavra. Mas também, Senhor, obrigado pelos ensinos realmente. Obrigado pela oportunidade de vermos como o Senhor lida com os seus líderes. Não há privilégios para líderes, muito pelo contrário, Senhor. Os privilégios são dados a todos os cristãos. Líderes que erram, assim como qualquer pessoa, qualquer cristão que erra, terão sim consequências dos seus pecados. Na verdade, líderes ainda mais, porque diante da responsabilidade de guiar o povo de Deus, nós precisamos realmente medir as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes. Mas, Senhor, ajuda-nos também a buscar em Ti, a cada dia, Senhor, a força necessária para vencermos nossas provações. Como foi dito, ninguém é obrigado a pecar. Nós podemos recorrer ao Senhor e avançar e vencer através do Teu poder. Que o Senhor não nos deixe cair, então, Senhor, nessas tentações. Livra-nos do mal e ajuda-nos a enxergar que o Senhor está ao nosso lado, nos abençoando, nos dando a refrescância do Teu Espírito a cada momento e o poder que Ele pode nos conceder, Senhor.
Continua abençoando a nossa liderança jovem da Igreja Central, a cada um que está participando aqui com a gente. Nós oramos também, lembramos do nome da Marlene, e eu já tenho orado aqui em casa, que cada um aqui, eu tenho certeza, agora orará também, que ela se recupere completamente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.